Fala galera, beleza? Antônio por aqui. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa aí que separa código amador de código profissional. São os testes. E a verdade é que testar código aí em Rust é absurdamente simples pra gente, beleza? Você não vai precisar instalar um framework externo, né? Você também não precisa configurar nada, nenhuma biblioteca. E o Rust, ele já vem com tudo isso aí built-in, né? Embutido. A gente vai criar uma library crate chamada loja, um struct que tem saldo e um método de venda. E aí a gente vai testar tudo isso aí até o final aí dessa aula. Inclusive eu vou te mostrar como você pode garantir aí que seu teste não é um falso positivo, né? Aquele teste aí que passa, mas não está testando nada de verdade. Isso acontece com muita frequência, beleza? Vamos lá, então eu vou aqui para o meu terminal, vou começar um projeto novo. Esse projeto aqui a gente vai chamar de loja. E ele vai ser uma library crate. Então isso aqui a gente já passou nas aulas anteriores, vocês já sabem como funciona. As aulas aqui do nosso curso já está atualizado no GitHub, então se você precisar acessar aí o repositório, acessa o link aqui na descrição. Então vamos aqui acessar o projeto, né, que é o loja. Vou abrir o meu Delvin. Beleza. Aqui, o que acontece? Estrutura que vocês já estão careca de saber, né? Então é um projetinho bem simples, vai ter um Hello World aqui? Não vai ter. Aqui, como a gente criou uma library crate, ele traz um exemplo pra gente de uma função, né? Uma função aqui chamada add. Então ela recebe aí 2 parâmetros e faz a soma desses 2 parâmetros e tem um teste aqui já pronto pra gente. Então, se acostume, a gente já falou em aulas anteriores, mas a gente aqui tem um lib.rs e não temos o main.rs, que seria ali a binary crate, né? Eu já conversei com vocês, a gente já estudou isso aqui em aulas anteriores. Se você tiver com dúvida aqui sobre o código que você está vendo na minha tela, volte às aulas que você vai entender. Então, o que a gente pode brincar aqui agora? Então, eu estou dentro aqui do diretório de loja, né? Eu não consigo dar aqui um cargo run. Por quê? Esse projeto não é uma binary crate, né? Então, ou seja, não vai conseguir gerar aqui o binário para a gente como alvo, porém a gente consegue rodar já os testes que ele trouxe ali no exemplo para a gente, que se você observar aqui, nós temos aqui um teste. Não precisa se preocupar que a gente vai falar sobre tudo isso, beleza? Então, como que eu executo os testes no Rust? Cargo teste, simples assim. Então, aqui ele executou, né? Se você observar, a gente tem um teste rodando, basicamente está verificando ali uma soma, né, de 2 números, né, de 2 parâmetros que estão chegando dentro dessa função add, e ele está fazendo um assert ali em cima do resultado, ou seja, ele passou 2 e 2 como parâmetros e ele garantiu que o resultado dessa soma é 4, e o teste passou como green. Como funciona? Eu poderia chegar aqui, alterar um desses valores aqui, vou passar o segundo parâmetro como sendo 4, e aí o que vai acontecer? Na hora que eu for executar esse teste, ele simplesmente vai falhar. Isso aqui é o básico, beleza? Funciona, mas antes de escrever realmente o nosso código, eu preciso entrar um pouco mais a fundo, né, para que você entenda a anatomia, né, de um teste aí dentro de Rust, que está exatamente aqui. Está dentro do mesmo arquivo, você pode criar em um módulo só para testes, é super comum, né, em projetos maiores, mas aqui para o nosso caso, dessa forma aqui já funciona. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem 3 peças aqui que são fundamentais dentro desse código. O primeiro aqui é essa derive, CFG passando teste para dentro dela como parâmetro. Isso aqui está falando para o Rust o seguinte: esse módulo ele só existe quando eu rodo os testes. Beleza? Então isso aqui não é compilado, né, num binário final, ele não pesa, porque também você pode utilizar isso aqui numa binary crate, a gente no caso está usando uma library crate, mas não teria problema, né? E não vai para produção, né? Então é exatamente algo que só existe quando você realmente vai executar os seus testes, e eventualmente isso aqui ou vai estar dentro de uma CI ou vai estar localmente com você desenvolvendo, mas você não vai estar rodando testes ali em produção. Segundo ponto aqui, a gente tem aqui essa chamada de teste, né? A gente carrega essa macro aqui, né? O que isso aqui está falando, né? Ela está marcando essa função aqui, it works, né? Como um teste, né? Tá dizendo para o compilador, essa função aqui é um teste, né? Então, o cargo teste, quando a gente executa o comando aqui, o que ele está fazendo, né?
Ele está procurando todas as funções que possuem esse atributo ali, né? E executando. Então, basicamente é isso para que você entenda aqui por que a gente não, né? No caso aqui foi o code gerado aqui pelo próprio cargo, mas para que você entenda, né, por que está sendo usado aí esse atributo de teste em cima dessa função. Após isso, a gente tem aqui que é diferente do que vocês já viram, né? Porque se a gente pegar mod, vocês já viram que é um módulo. Se a gente pegar o use, vocês já viram o que é. Se a gente pegar uma função keyword fn, vocês já sabem. Let também vocês já sabem. Só que assert você não sabe, né? E se você já vem de outras linguagens, você já está um pouco acostumado com isso aqui. Mas essa macro aqui, ela faz o quê? Ela basicamente verifica se dois valores são iguais, né? Então é isso, tem dois parâmetros sendo passados para dentro dessa macro e o EQ ali é equals. Então ele está fazendo um assert de equals e passa os dois parâmetros e verifica se eles são iguais. Se eles não forem, o teste falha. Foi o exemplo que eu alterei aqui, né, de 4 para 2 e ele falhou. Se eles são iguais, você vai receber uma mensagem, né, que ele passou. E aí, eu vou dar um contexto aqui, porque tipo, a gente está usando o super aqui, né, carregando basicamente, o que ele está fazendo dentro desse arquivo? Ele está importando tudo, né, do módulo Py. Ou seja, tudo que está aqui dentro do lib, né, do librs, que é o arquivo que foi criado aqui, a library create, que o cargo gerou para a gente, tudo que está dentro desse arquivo fora do bloco de testes é o que ele está importando, né? Então, sem isso, o teste ele não consegue nem acessar essas funções, né? Se a gente chegar aqui, por exemplo, e deletar isso aqui, o analyzer aqui já vai reclamar que ele não consegue enxergar aqui a função add. Então, por essa razão que ele importou o super aqui para a gente. Agora, o que eu quero fazer? Eu vou apagar todo esse código, beleza? E aí a gente vai escrever o nosso código do zero. Vamos começar o seguinte, como eu falei para vocês, o projeto aqui é uma loja, né? Então vai ser bem simples. Então eu vou definir aqui primeiro um struct chamada loja, e aí a gente vai criar uma propriedade para ela aqui chamada saldo, beleza? Então esse saldo aqui eu vou passar como um float de 64 bits. Beleza. A loja ela tem um saldo que começa em 0. Você repara que o campo saldo aqui não tem a keyword pub, né? Ele é um método privado, ele é uma propriedade privada. E quem usa struct não pode mexer nesse saldo diretamente, só através dos métodos que são os que a gente vai definir agora. Então, como que a gente faz? Vocês já estão craques, né? A gente precisa fazer uma implementação aqui para esse struct, né? Então, eu vou fazer uma implementação aqui de loja, beleza? Após isso, o que a gente vai precisar? Eu vou fazer o construtor, né? Então, vamos aqui definir logo a nossa função construtora, que vai ser cria uma nova loja com saldo zerado, beleza? Então essa função aqui, como que é? É a pub, né? Nesse caso eu quero dar acesso público a ela e ela vai ser a função new. Vai receber alguma coisa como parâmetro para fazer a construção da nossa loja? Não, mas vai devolver o que essa função? Vai devolver um self, beleza? E aí com esse self aqui, o que a gente já tem que fazer? A gente devolver o saldo, né? E no caso com saldo zerado. Então, como que fica? Saldo, né? Aí a gente passa o quê? O 0.0 aqui, beleza? Deixa eu só ajustar a formatação, acho que ele vai ajustar. Beleza, ele já ajustou pra gente. Ele vai reclamar aqui, né, pra gente fazer uma implementação default aqui. Não precisa se preocupar com isso, com relação ao analyzer. Isso aqui não vai mudar em nada o nosso código por hora. Seguindo a linha, a gente vai precisar de mais um método aqui, né? Que método é esse? Eu preciso de um método que ele realmente registre, né, uma venda para a gente. Porque aí a gente consegue manipular essa propriedade aqui, né? Ela não está como pública, então, como eu falei anteriormente. Então, vamos lá fazer as nossas docs aqui, né? Então, registra uma venda e incrementa o saldo da loja, beleza? Eu posso ainda brincar um pouco aqui, que ela pode retornar, sei lá, um erro, né? Se o valor for negativo ou zero, né? Digamos que o cara queira, tipo, fazer uma venda aí que, tipo,
o valor da venda seja menor que 0. Então a gente já faz essa tratativa aqui. Eu não vou criar tipo os inans, acho que não precisa ainda. Então vamos lá, ó, retorna um erro se o valor da venda for menor que 0. Isso por quê? Porque aí a gente consegue fazer um teste legal aqui. Então vamos começar a criar nossa função. Nossa função vai ser a vender, beleza? O que essa função precisa receber? Como a gente vai alterar o valor ali, a property de saldo da loja, eu preciso passar aqui uma mutation, né? Eu preciso passar o mult aqui de self, senão eu não vou conseguir fazer essa alteração e eu preciso receber o valor da venda, né? Que corresponde a um float de 64 bits. E o que isso aqui retorna pra gente? Ele vai retornar, a gente já está careca de usar aqui o result, ele retorna ou um float de 64 bits ou a gente retorna ali a string de erro, para deixar bem simples o nosso código. Beleza? Então, para a gente começar a desenvolver, eu já vou fazer eu vou fazer aqui já o pre-check da verificação do valor, né? Então, a gente já pode abrir um if e verificar aqui se o valor for menor ou igual a 0, o que acontece? A gente faz o rise aqui do erro, né? Então, eu já posso dar um early return aqui, no caso, para nosso erro, e aí dentro do erro eu consigo brincar aqui e passar a nossa string, né? Então, tipo, eu vou passar uma string from o valor da venda deve ser, sem vírgula, né? Deve ser maior do que 0. Beleza. Agora eu vou realmente, né, fazer um incremento desse nosso saldo, né? E como que a gente vai fazer esse incremento? Eu vou pegar a self, que eu já estou recebendo, o saldo, e eu vou fazer o incremento aqui com o valor. E aí a gente pode retornar o quê? O valor na nossa função. Beleza. Função criada, função definida, não temos erros. Agora a gente ainda precisa mais uma função aqui dentro do nosso código, porque a gente quer consultar esse saldo. E não é tão complexo assim esse tipo de função, né? Eu preciso retornar o valor ali do self, né? Como vocês sabem, a propriedade saldo ela não está pública, está privada, né? Então eu vou fazer a doczinha assim. Eu gosto sempre de começar já que eu já deixo escrito o que precisa fazer nessa função. Então retorna o saldo da atual da loja, né? Então, pega o saldo ali atual da loja. Então, vamos fazer a nossa função pública também. Aqui eu posso chamar já direto de saldo. Isso aqui é como se fosse um getter, né? O famoso os getters e setters. Então, a gente já puxa aqui o valor, recebe o parâmetro de self, né? E retorna o nosso float de 64 bits. E aí, como que eu retorno isso aqui, Antônio? Self.saldo, simples assim. Beleza. Nossa implementação aí está construída. Temos 3 métodos. O cria uma nova loja com saldo zerado, que é o nosso new, né, a função construtora. A gente também tem a nossa função aqui vender, que vai receber esse multi de self aqui, né, porque vai realmente modificar o valor do saldo que está na nossa struct. E a gente retorna, né, um result aqui nessa função, que ele basicamente ou ele vai retornar o saldo ou ele vai retornar um erro para a gente, beleza? Aí a gente faz o incremento aqui dentro da função e a gente também tem aqui a função saldo, que só vai ler ali o valor do saldo, né? Sem fazer nenhum tipo de modificação nele, e por isso aqui que esse parâmetro não é um multi, né? É só recebendo aí, fazendo o borrow de self. Bom, repara aqui que vender tá retornando, né, tipo, ou o saldo ou esse erro. Então, vocês já estão cientes aqui, né, que se der erro, né, esse erro vai cair aqui dentro desse pre-check que a gente fez aqui com esse if, né? Então, se esse valor for inválido, ele vai retornar um erro. Então, a gente vai testar aí esses 2 caminhos e vamos começar a escrever nossos testes. Então, vamos começar do básico, né? Como que a gente faz aqui um teste básico? Eu vou começar escrevendo aqui. Vocês vão lembrar a sintaxe, né? Então eu chamo o CFG aqui, passo o predicado para dentro dele, que é teste, e aí a gente começa a criar o nosso módulo de testes. E aí o que vem aqui dentro desse módulo de testes? Lembra que para eu ter acesso a todas as funções aí que estão dentro do lib, eu preciso chamar o super, né? Então eu vou pedir aqui para usar o super.
tenho que passar, né? Tenho que criar a minha primeira função, né? Então eu quero testar a primeira coisa é o seguinte, eu quero testar que a nossa loja começa com um saldo zerado. Zerado, beleza. A função não vai receber nada, ela vai só, o papel dela é só realmente testar, né, a nossa função ali new, né, a função construtora, se ela está realmente inicializando o nosso saldo como zero. Então como que a gente testa isso aqui? Vou definir uma variável aqui chamada loja, né, vou instanciar aqui, vou fazer a construção da nossa loja, e aí a gente vai fazer o assert, e aí no caso o equal. Beleza? Então ele vai fazer o assert aqui, tá aqui na doc, né, do Rush, né, que ele vai fazer o assert de duas expressões ou que duas expressões são iguais umas às outras, né? E aí ele vai utilizar aqui o partial equal. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, vou passar aqui que loja e vou chamar o nosso getter, né, de saldo e vou fazer a comparação com zero, e aí a gente vai checar se isso aqui passa ou não passa no teste, né? Então vamos lá. Cargo teste, eu já sei que isso aqui não passa, tá? Tá faltando uma coisa muito específica ali, né? Que é um atributo, mas só para você ver. Ele vai dar aqui, ele vai executar, não deu erro nenhum pra gente, né? Só que ele não encontrou teste algum. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o cargo teste, ele vai buscar dentro do código pelo que, né? Ele busca aqui todas as funções onde estão com o atributo teste. E com isso a gente está falando, né, pro cargo teste aqui, ó, essa função aqui realmente é um teste, eu quero que você verifique ela. Então, novamente aqui, a gente vai executar, agora ele encontrou o teste, e o teste passou. Então, a gente tem aqui que o nosso teste foi executado, nenhum teve falha, nenhum foi ignorado e etc. Show de bola. O que o assert equal, né, sendo bem repetitivo aqui para vocês, o que esse camarada ele tá fazendo para a gente, né? Ele basicamente ele está comparando realmente esses dois valores. Então a gente está garantindo aqui que o saldo da nossa loja, sempre que é instanciada, já inicia como zero. E aí, sei lá, eu posso brincar aqui e colocar aqui, ó, que o saldo, vou verificar se o saldo é 100. Né? Então vamos ver aqui o que vai dar de resultado para a gente. Ele vai falhar. Então, com isso aqui a gente já consegue garantir uma parte, né, aí da nossa implementação. Tem várias outras ali, outros testes que a gente precisa ainda executar, né? Mas enfim, é importante também que você repare o seguinte, deixa eu voltar aqui eita, deixa eu fazer o seguinte, eu vou voltar ali apontando como 100 para dentro aqui do nosso assert, e aí o que vai acontecer? Ele dá uma comparaçãozinha que eu gosto bastante, é o que eu mais utilizo aqui quando eu estou visualizando meus testes, né? Você repara aqui que ele está falando que o assertion, o valor da esquerda deveria ser igual ao da direita, né? E aí ele já aponta para você o porquê que ele falhou, né? Porque ele está esperando que na esquerda seja 0.0 e ele está recebendo na direita um 100.0. Então, sempre ficar atento aí a ler o teste, né? Não só ver a falha em si, né? E não entender o porquê, né? E ele sempre vai te dar esse retorno aí de forma simples e visual. Agora, eu acho que a gente tem que testar também, né? Que, tipo, a venda, sei lá, né? Vamos dizer aqui que uma venda, ela incrementa, né? O saldo, né? Então, para ela incrementar o saldo, eu vou fazer o seguinte, ó, venda incrementa o saldo. Opa. E aí, o que acontece? Novamente, não passa parâmetro nenhum aqui, a gente vai apagar esse to do nosso ali e a gente começa a implementar aqui. Então, novamente, eu preciso... Isso aqui tem várias formas de a gente fazer. Eu gosto de sempre fazer um setup de tudo que eu vou precisar ali dentro dos meus testes, para eu estar chamando eles dentro, né? Mas nesse caso aqui eu vou começar a ser um pouco repetitivo. Então, vamos lá. Novamente, a gente instancia aqui a nossa loja, beleza? Com a nossa loja instanciada, eu vou fazer uma venda, né? Então, vamos botar aqui, ó, let venda vai ser igual ao quê, né? Loja... Ponto, a gente tem um método vender que precisa receber o quê? Um valor, e aí eu vou botar aqui, tipo, valor, sei lá, vai ser 100, né?
R$ 100, $100 ou whatever. E aí eu já sei, né, até o próprio compilador já está inferindo aqui o tipo para mim, que ele vai retornar um result. Para facilitar as coisas aqui, eu vou passar um unwrap aqui, né, vou garantir que eu esteja esperando, né, esse valor. Lembre-se o seguinte, né, tipo, aqui ele está dando um erro, né, que ele não está conseguindo fazer o borrow, né, isso por quê, né? Isso porque a nossa loja aqui, como a gente vai alterar esse valor, ela precisa ser um mutável, beleza? E aí, após isso, eu tenho como fazer o meu assert aqui, né, dentro desse teste. Então, como que eu vou fazer o meu assert, né? Eu quero saber que loja.saldo, e aí, nesse caso, a gente vai pegar o nosso getter, né? E aí, eu vou fazer o assert dele com quem? Eu quero saber se ele, nesse caso aqui, ele é 100, perdão. E aí, a gente consegue fazer essa garantia, né? A variável venda aqui não está sendo usada, para ficar bem bacaninha, a gente faz o seguinte, vamos ignorar ela, para não termos erro ali. Então, vamos lá, vou executar o teste aqui, opa, loja começa com saldo zerado, falhou, mas a venda incrementa saldo, funcionou. E aí, por quê? Porque aqui em cima eu não voltei para o zero, né? Então, agora a gente executa nosso teste de novo. Beleza, 2 testes, os 2 testes passaram. Então, eu posso verificar aqui também, que é interessante da gente fazer, eu estou testando com venda incrementa saldo, né? Mas eu quero fazer um teste um pouquinho mais complexo, né? Que tipo múltiplas vendas acumulam saldo. E aí a gente consegue testar o quê? Eu consigo testar realmente que, tipo, eu vou fazer, 2, 3 vendas aqui e vou garantir, vou até copiar aqui isso aqui, ó, que vai ficar mais fácil, porque a gente vai reutilizar esse código, né, basicamente. Então, vamos lá. Com esse código aqui, a única diferença é o seguinte, eu vou copiar mais vezes essa venda. Então, a gente vai fazer 3 vendas e eu preciso garantir que o meu saldo seja de quanto? Se eu estou fazendo 3 vendas de 100, de 300. E aí a gente vai executar o nosso teste aqui. Vamos ver o que vai dar. Beleza? Os 3 testes passaram. Todos estão passando, mas tem algo aqui que a maioria das pessoas acabam não percebendo. Opa! Que é o seguinte, a gente pode ter um falso positivo, né, que o que eu chamo de falso positivo é o seguinte, é um teste que, tipo, ele tá passando, mas não tá testando o que deveria testar, né, tipo, isso acontece bastante, que é basicamente o seguinte, a gente tá testando, por exemplo, que a venda funciona, né, e aí eu vou fazer deixa eu pensar, vou criar uma nova função, aqui de teste. E aí a gente vai fazer aqui, ó, venda, funciona, beleza. Aí como que vai funcionar essa venda nossa aqui? Vamos copiar de novo aqui esse trecho de código. E aí eu vou colar ele aqui para a gente reaproveitar ele. Só que agora no meu assert eu vou verificar o seguinte, ó, que esse valor, né, de loja saldo, e vou alterar ele para não ser um equal, vou chamar o nosso assert normal, né, que só vai fazer a comparação do que eu vou passar aqui, né, ele seja maior do que 0.0, beleza? E aí vamos ver o que vai acontecer com o nosso teste. Beleza, ele tá passando. Só que, o que acontece? Esse teste, ele é fraco, né? Tipo, ele só verifica que o saldo é maior do que 0. Mas e se a implementação, por exemplo, tivesse um bug aí, sei lá, e tivesse somando o dobro, né, nessa venda? Então, o saldo seria, tipo, 200. E ele ainda continuaria passando. Então, aqui a gente ia ter um bug, né? Então, ao invés, por exemplo, deixa eu fazer o seguinte, pra gente brincar aqui e ver se vai rolar, né, essa situação. Eu vou pegar e vou dizer que o saldo aqui, ó, vou botar um bug aqui, ó. É o valor vezes 2, por exemplo. E aí, o que vai acontecer? Só corrigir aqui.
E aí, o que que vai acontecer aqui nesse caso? Eu nem precisava passar esses parâmetros. Aqui estão, a Analyze vai começar a chiar. Vamos testar. Falha, né? Ele estava esperando ali embaixo valores que a gente já tinha feito em outros testes bater em cima do valor da venda, né? Mas para esse venda funciona no caso, ele é um teste que ele está passando. Se a gente checar aqui, por exemplo, o nosso venda funciona, ó, temos um ok, e não deveria, né? A venda está funcionando, mas temos um bug, né? Então, fiquem atentos realmente a testes que são falso, eu vou deixar comentado aqui, ó, falso positivo. São testes, isso aqui acontece mais do que você imagina. A gente acaba testando coisas assim que não precisa, tipo, e acaba passando desapercebido, né, tipo, por algumas situações. Eu posso tentar, tipo, fazer um outro teste aqui pra gente ver o que vai acontecer. Vamos tentar fazer uma venda com saldo negativo para ver o que acontece. Será que ele vai deixar? Né? Então, o que seria um teste desse aí? Ó? Tipo, ó, venda com valor negativo. E aí, dentro desse teste, eu vou fazer o seguinte, eu vou instanciar nossa loja aqui. E aí essa loja começou com o nosso saldo zerado. Aí eu vou pegar e vou fazer, sei lá, tipo, vou fazer uma venda para ela, né? Então, vamos pegar aqui que a venda... Vender, e vou passar aqui menos 49,99. O que você acha? Esqueci aqui novamente de passar como mutável. Aí, o que você acha? Esse teste aqui vai acontecer o quê? Vamos ver aqui, ó. Beleza, ele encontrou aí todos os testes, venda com valor negativo passou, mas a gente não tem assert nenhum aqui dentro. Então, mais um outro aqui, tipo de falso positivo clássico, né? Tipo, o teste não está exaurindo aqui o que deveria acontecer, né? Então, é a primeira coisa, né, que eu deveria, tipo, garantir aqui, né? Eu vou explicar para você, primeiro fazer o assert, né? E a gente pode fazer um assert aqui, por exemplo, e aí, nesse caso eu vou ter que recuperar essa variável, porque aí eu quero o retorno da venda, né? E aí eu quero garantir, né, que esse result aqui, pô, eu escrevi em inglês, mas não tem problema nenhum não. Então eu quero garantir que ele é um erro, né, porque a gente está devolvendo um erro lá no nosso código, né. Então se a gente está devolvendo um erro, ele deveria gritar aqui pra gente esse erro no teste, né, e passar, beleza. Venda com valor negativo, beleza, ele tá pegando. Show de bola. Então aqui eu já sei que não é um falso, né, positivo, né? Eu sei que ele vai até melhorar aqui a escrita, deve falhar, que aí sempre seja mais sucinto possível aí nos seus testes, né? Para quem estiver lendo, ele consiga entender o que ele está sendo testado ali, né? Então deve falhar, venda com valor negativo. E ele falhou? Ele falhou, então ele deu um positivo. E aí mais uma coisa, né? Tipo, eu posso checar ainda aqui, né? A gente pode fazer um equal aqui, né? Que é a nossa loja, por exemplo, ponto saldo, porque a gente começou ela tava com saldo zerado. Isso aí a gente já testou ali e garantiu que funciona. Então, eu comecei ela com valor zerado. Tentei fazer uma venda de valor negativo, eu garanto que ele é um erro e eu garanto ainda o quê? Que o meu saldo ele ainda é zero, né? Então, é assim que a gente consegue agrupar vários asserts aí e fazer com que um teste realmente faça sentido, entendeu? Ele vai verificar o retorno, né, de erro de dentro daquela função que você definiu, como também ele vai definir, né, tipo, e verificar que aquele saldo ali realmente não foi afetado, né, aquela property que você tinha dentro do struct ali não foi, né, tipo, modificada. Então, a técnica que eu gosto de usar sempre para, né, falso positivos, né, tipo, escrever o teste e aí eu vou lá e mudo temporariamente ali, né, tipo, alguma coisa na implementação eu fiz no começo aqui com vocês e eu já consigo verificar, né.
Tipo, aí se não falhar, eu já sei que o meu teste ali, ele tá fraco, né? A gente pode, tipo, brincar, você pode chegar aqui, tipo, comentar, por exemplo, o nosso pre-check aqui, e aí, beleza, eu consigo ir verificando, né, tipo, como estão os meus testes, né? Eu já, ó, deve falhar com um valor negativo, ele não falhou. Então, quer dizer, ele estava esperando receber um erro ali e não recebeu um valor, né? Então, é assim que eu consigo eliminar, né, esse risco de ter falso positivo aí dentro do meu código. Agora tem mais um ponto que eu gosto sempre de bater na realidade, né, e mostrar para vocês, é que a gente checou aqui a igualdade, né? E a gente consegue também checar a não igualdade, né? Que é o assert. A gente tem tipo, na hora eu posso chegar aqui, por exemplo, ó, e aqui embaixo, ao invés de usar aqui a macro, né, do EQ, eu posso passar o NE. E aí, nesse caso, eu posso garantir aqui, por exemplo, que saldo, né, ele não é, né, not equals, né, que é o significado aí da macro do NE, né, ele não pode ser, tipo, 0, beleza? E aí a gente consegue fazer mais essa verificação aqui dentro do nosso código. Não vai acumular mais um teste aqui porque eu estou fazendo os asserts dentro dos testes já existentes, né? O assert not equal aí, para mim, ele é bem útil quando você quer, sei lá, garantir que algo foi modificado, mas sem se prender ao valor exato, né? Por exemplo, né? Então, eu consigo, eu quero saber que ele foi modificado, mas eu não sei quanto. Digamos que, a gente não tivesse o nosso assert aqui pro 100, né? Então, só de usar o not equal aqui, eu garanto que ele não seja 0 e eu sei que ele foi incrementado. Beleza. Então, eu sei que ele já está modificando o valor ali de saldo e, né, esses testes, eles vão se complementando, né? Você pode garantir sempre os dois. Quanto mais, melhor. Tem um ponto importante que você também deve entender, que é que você consegue garantir num teste, né? Você consegue testar aqui dentro do Rush, que seu código ele realmente vai dar um panic, né? Que ele vai entrar em pânico. E no nosso caso aqui, imagina o seguinte, eu acho que eu vou modificar nosso struct aqui e vou criar mais sei lá, vou criar mais uma função. Vamos definir uma função aqui. Essa função vai fazer o seguinte, ó. Retira um valor do saldo da loja. Beleza. E aí, o que a gente pode fazer, né? Entra em pânico, eu vou escrever em português, né? Mas, vai gerar um panic se o saldo ficar negativo. Isso é interessante, né? É um caso legal aqui pra gente brincar. Então, vamos lá. Retirada. E aí, aqui que a gente precisa receber? Novamente, a gente vai manipular o saldo, né? Então, a gente vai passar um multi de self aqui e um valor. O que a gente vai retornar aqui? E nesse caso, a gente não vai retornar nada. Eu só quero garantir, né, que, ele retorne um panic, né? Então, o panic não é um retorno que você vai capturar, né? Ele literalmente vai quebrar o programa como um todo. Então, vamos fazer só uma verificação aqui para retornar esse panic, né? Que se o valor, né, no caso que a pessoa, né, que estiver executando esse programa aqui quiser retirar, for maior que o nosso saldo atual da loja, né, ele deu um panic. E aí a gente chama a nossa macro aqui de panic, né? Então, saldo insuficiente. E aí, tentou retirar valor maior que o saldo. Beleza? E aí, se ele não entrar no panic, aí a gente faz essa retirada. A gente executa aqui a retirada. Então, vai ser self.saldo e aqui a gente já pode passar o nosso decrementador, né? Nem sei se existe essa palavra. Acho que sim. Beleza. Então, vamos lá. Que a gente já garante, né, que essa retirada vá funcionar. E aí, para testar ela, como que eu vou fazer aqui, né? Eu vou criar o nosso teste, e aí a gente define o nosso teste, só que eu preciso passar aqui mais um atributo. E aí eu passo o seguinte atributo, should panic, ou seja, eu quero garantir que nesse teste aqui, e eu vou alterar o nome aqui da minha função, deve entrar em
pânico com, se deixar, no caso, né, nossa, vai ficar saldo negativo. Beleza. Aqui já está o suficiente para você entender. Então, novamente, eu vou só instanciar a nossa loja aqui. Na realidade, eu vou instanciar e vou fazer... Nesse caso não dá, né? Eu vou pegar um caso aqui que eu fiz uma venda maior. Então, vamos lá. A gente instanciou a nossa loja, fez uma venda aqui de 100, né, para ela. E agora eu vou pegar e vou tentar fazer uma retirada. Então, eu vou chamar aqui o loja.retirada. E aí eu vou passar 200. Ou seja, não tem possibilidade de eu sacar 200 de lá, né? Porque, tipo, ela começa zerada. Eu, né, fiz uma venda de 100. Vou tentar fazer essa retirada. Ele deve entrar em pânico, porque o nosso código está escrito para que aconteça isso. Então, vamos garantir aqui com o nosso teste. Beleza. Passou, bacana. Então, se a gente não tivesse essa condição ali, o que aconteceria, né? Deixa eu vir aqui e deixa eu tirar, só vou comentar esse nosso if aqui para a gente ver como ficaria o nosso teste. Acontece, ó, ele falhou. Por quê? Porque não entrou em pânico, né? Então, ele passou direto sem... fazer o rise ali do nosso panic. Então, tipo, é muito importante você garantir isso aqui também, em alguns casos, né, que você quer que realmente o programa quebre a todo custo. E se você ainda quiser, você ainda consegue ser mais específico ainda. O should panic aqui aceita também, né, uma mensagem, né? Então, a gente consegue pegar a mensagem realmente que... deixa eu ver só como que é eu acho que é expect. Tenho quase certeza que é expect. Então, expect não, expected. E aí eu acho que eu passo aqui, ó, saldo insuficiente. Opa, qual que foi o meu erro? Tarará, tarará, parará, parará, parará. Aí não dá, né? Beleza. Show de bola, vamos executar aqui. Passando novamente. Então, assim... e se eu passar uma mensagem diferente, o que vai dar? Vamos testar aqui, ué. Vou apagar aqui o saldo e vou botar qualquer coisa. Não deveria passar o nosso teste, né? A mensagem não é essa. Falhou, beleza? Então, essas são as features aí que Rush nos traz, né? Built-in é super importante que você utilize, porque você consegue ser bem específico, né? Garantindo aí que seu software funcione tanto na situação que a gente já espera, né? Nós programadores costumamos a programar para que tudo dê certo, mas você também tem que garantir o que deve acontecer quando algo muito estranho seja feito aí dentro do teu programa, beleza? Bom, então vamos ver como que ficou todo o nosso sistema aqui. A gente fez uma construção do instruct de loja, a gente fez a implementação da loja, criamos alguns métodos aqui e geramos os nossos testes, né? E se a gente for executar novamente aqui, a gente gerou 5 testes, né? E temos vários asserts aí. Você poderia separar os asserts aí por cada teste, né? Você pode granularizar mais ou menos, isso depende de você, beleza? Então vamos lá, resumindo, né, o que a gente viu hoje. Essa derive aqui, CFG, ela é um módulo só compilando em testes, né, digamos assim. Eu quero garantir que esse módulo de testes só seja compilado realmente quando estiver em testes. Nosso atributo teste sendo chamado aqui antes de uma função, ele marca essa função como sendo um teste. Então, se eu tiver uma função que não tem, a gente testou anteriormente, ela não vai ser lida ali, né, na execução do cargo teste. O nosso use super aqui, né, garante, né, a importação aí do código que a gente quer testar de dentro da nossa lib, beleza? E a gente também utilizou aqui as nossas macros, né, para fazer o assert aí de testes para a gente, né? Então, a gente testou o assert normal, né, que eu só quero garantir que essa condição aqui dentro, né, seja true. E aí, tipo, eu poderia passar, tipo, maior igual, menor igual. Enfim, aqui eu só quero que seja um erro no caso, né? Então eu garanto que ela retorne para mim um true.
A gente também testou o equal, né? Ou seja, eu passo 2 parâmetros aí, garanto que os dois, né, sejam iguais uns aos outros. E a gente também testou o not equal, né? Que aí é realmente o oposto, né? Então eu quero que, tipo, no caso aqui, digamos, se fosse A e B, né? Eu quero que A seja diferente de B, né? Então é bem simples utilizar testes em Rust. Também falamos aqui no caso do Panic, né? Então eu quero garantir, né, que o meu código realmente entre em Panic e também consigo garantir que ele tenha uma mensagem específica. Então testamos o caso aqui do falso positivo, que é super comum. Tudo isso aí fica fácil, né? E tipo, sem você ter precisar colocar a biblioteca externa, instalar uma porrada de lib aí para conseguir rodar um teste, que já deixa o programador... Ninguém gosta de escrever teste na real, né? Então, tipo, eu lembro quando eu tava com outros stacks, tipo, tem que instalar isso, tem que instalar aquilo, tem que instalar isso, tem que instalar aquilo, configurar isso, configurar aquilo. Nossa, é uma manobra. E aqui, teste em Rust, você escreve teste com a linguagem mesmo, utilizando tudo que você tem aprendido aí até agora. Beleza? O compilador do Rust aí, ele vai te proteger aí dos bugs que possam acontecer no seu código. E o Rust em si já faz isso, né? O compilador. E aí os seus testes é o que vai garantir realmente, né? Ou proteger aí o resto do seu código aí de erros, né? Que possam acontecer, como a gente fez. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Se curtiu, deixa o like, se inscreve aí no canal. Eu quero trazer muito mais conteúdos aí para vocês com relação a Rust. Eu sou criador de um framework web em Rust. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, me ajuda, dá um start pra gente lá no GitHub. Se você quiser contribuir, procure issues, né, para iniciantes e etc. Nos ajude, né, a construir o framework que a gente ele já está bem avançado, bastante gente contribuindo, programador de tudo que é lado aí do mundo, tem brasileiro também, inclusive ajudar a traduzir para outras línguas seria interessante. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!